Pai, Shalom. Vamos dar continuidade aqui na leitura da carta do apóstolo Tiago. Eu estou tirando um atraso porque eu fiquei uns dias sem fazer. Já era até para me ter terminado essa carta, que ela é pequena. Mas eu estou fazendo também um pouco devagar, tem capítulo que é um pouco maiorzinho de vida. Mas aqui o capítulo 3 agora, capítulo 3, que a gente vai fazer, ele é pequeno, vou fazer de uma vez só. Então, gente, primeiro, antes que eu esqueça, peço que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, Eclésia Unida de Cristo, Helena. Quem está me vendo pelo Facebook, se inscreva no YouTube, Eclésia Católica de Cristo, Helena, que lá tem todas as leituras bíblicas que eu vou fazendo. E já te recomendo, conheça a Bíblia, conheça a Nova Aliança, porque senão você vai estar seguindo apenas religiões e doutrina de homens, e é perigoso você morrer e nem encontrar com Cristo Jesus, se você não conhecer verdadeiramente o Salvador. Então, e você que é do YouTube, que vai ver o vídeo no YouTube, se inscreva lá na página Bíblia Diária Helena, no Facebook. E tem também o perfil Cristã Helena de Almeida. E vamos começar a leitura para a graça de Deus, para que o Senhor venha conosco. Tiago 3, capítulo 3. Tiago, ele é mais pro lado dos judeus, ele pregava mais para judeu, mas que Paulo é o principal pregador por gentios. Mas a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um. Quem são ambos os povos que Deus fez um? Todo aquele que passa a crer em Jesus de Nazaré, ok? Então, era judeu, naquela época não tinha negócio de muçulmano, hoje tem, né? Mas tipo, é muçulmano, é judeu, tem mesmo cristão, que cristão também hoje está precisando se converter, né? Evangélico hoje em dia está precisando se converter. Então era cristão, era judeu, era evangélico, E aí se converte, se torna um povo só. O corpo de Cristo Jesus, a nação santa, o sacerdócio real, é do corpo de Cristo, ok? Mas Deus tem muitos filhos eles têm, né? Que a gente canta lá a música de Abraão, né? Sim, Abraão tem muitos filhos, mas a igreja de Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus, é um grupo especial, separado, para Cristo Jesus. Cristo Jesus é o melhor do Pai para nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho. Ajuda que possamos amá-lo até o fim e para sempre. Então vamos ler aqui o Tiago 3. Porque naquela época o pessoal estava se convertendo e achava que podia andar de qualquer jeito. Então Paulo foi dar... Paulo também chamou muita atenção, né? Mas Tiago também. Pedro também. Todos eles chamaram a atenção do povo, gente. O evangelho não era mimimi, não era Deus Papai Noel, que só dá presente. Não, gente, o evangelho é coisa séria, tem que levar a sério, ok? Então vamos lá. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Ok? O mestre, ele recebe maior juízo. Quem é o mestre? O mestre é aquele que tinha um dom perfeito para ensinar. Ele se dedica ao conhecimento, ele tem que ter uma vida santa também, porque não adianta ele ensinar e não viver. Então, o mestre, ele se dedica ao conhecimento, ele procura ter uma vida exemplar. Mas o que a Bíblia diz? Vai receber maior juízo. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Tem compaixão de nós. Misericórdia. Porque uns se gabavam que já estava salvo, vivia de qualquer jeito. Então ele fala das obras, que a fé sem obra é morta. Outros se sentiam doutores, mestre, todo mundo queria ensinar. Agora todo mundo era mestre. Mestre é rabino, na realidade
Mestre vem da palavra rabino. Então, todo mundo queria ser rabino, todo mundo queria ser mestre, todo mundo queria ser apóstolo. E Tiago fala, epa, pera aí. Cuidado. Não fica preocupando de ser mestre. Não tem essa preocupação exagerada, querendo ser mestre a qualquer custo, porque o mestre vai receber maior juízo. E Paulo era um mestre, abaixo de Cristo, abaixo de seu Jesus, o mestre do evangelho era o apóstolo Paulo. E vocês sabem o que ele sofreu, né? Oh, Jesus, tem compaixão. Vamos lá. Meu Deus. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Ok? Tem gente que nem abre a boca com medo de tropeçar. Ai, vai que eu falo besteira, deixa eu ficar quieta aqui. Não falo nada. Mas a Bíblia, hoje mesmo eu li o Eclesiastes. Tem a hora de ficar quieto, mas tem a hora de falar também, ok? Se na hora de falar você não falar, tu vai estar errando também. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tem um navio lá, né? Tão grande, e um pequeno leme guia ele. Então ele está comparando o freio. O freio. Não é o freio. Não é o freio, padre, não. É o freio. Tá pegando um reflexo aqui do sol. E aí bate meu boné aqui, ó, tá os brilhos. Então, ele coloca, quem já andou de cavalo sabe como é. Então, o cavalo ele tem um freio, porque na hora que precisa puxar, o dono que está ali conduzindo o cavalo, puxa ele e ele para. Ok? Então, nós vamos ter o freio. Porque o nosso dono é Cristo. Para quando ele quiser nos puxar, a gente parar. Meu Deus, ajuda a gente a entender quando é hora de parar, Senhor Jesus. Misericórdia. Misericórdia. E às vezes a pessoa ela tá sofrendo e ela não sabe por que ela tá sofrendo. Porque ela tá sendo puxada o freio. Mas ela não quer admitir que o freio dela tá sendo puxado. Ela quer andar destrambelhada de qualquer jeito. Não, gente, tem freio. E tem hora que o freio é puxado. Vamos lá. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. Gente, quando fala a língua ela não fala sozinha. Vê se uma pessoa é morta, ela tá com a língua na boca, mas ela não fala. Ok? E a Bíblia diz que se morremos com Cristo, somos crucificados com Cristo, também vamos estar na glória com Cristo. Ok? Então, as pessoas elas falam da língua como se o problema é a língua, né? Arranca a língua. Mas e o que vem do pensamento, o que vem da cabeça? E o que passa, que o Senhor Jesus falou que quem deseja a morte de alguém já está matando? Ele não precisa nem falar, mas dentro dele ele está desejando, ele já está pecando, ele já está assassinando. Então, não é só, eu vou arrancar a língua e eu não vou pecar mais. Tudo bem, você pode não pecar com a língua, mas a sua mente ela vai continuar reagindo. E você tem que tomar cuidado. É tudo, gente. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Ok? Então,
Não é só a língua sozinha que sai. Não, o coração está dirigindo a língua. A mente está dirigindo a língua. Então é tudo um conjunto. Ok? Vamos supor, a pessoa é surda e muda. Tem um monte de gente que é surdo, que é mudo. Não fala. Mas a gente não sabe o que ela tem no coração. A gente não sabe se ela está odiando uma coisa. Deus sabe. Então, quando nós falamos, nós estamos expressando aquilo que está dentro de nós. Então, tudo começa dentro de nós, para depois sair para fora. Ora, a língua é... já li esse versículo, né? Fogo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ok? Mas como eu falei, não é só a língua sozinha. A língua, ela está ligada com o cérebro, com o coração. Então, por exemplo, a Bíblia fala da cobiça, que a gente pega cada cobiça, né? E a cobiça é dentro de nós. Então, quando a serpente veio conversar com a Eva, todo mundo estava usando a língua ali, tanto a serpente quanto a Eva. Mas a Eva viu o fruto. Aquele fruto parecia assim tão bonito, tão atraente. Então teve os olhos também. Dentro dela ela pensou: olha, eu vou ficar igual Deus. Deus sabe tudo. Deus tem solução para tudo. Então ela usou também o cérebro. Então ali no pecado de Eva, depois o de Adão, que foi pior ainda Adão, porque ele era o cabeça. Então eles usaram a mente, o coração, os olhos e a língua. Porque ela ficou lá batendo papo com a serpente, mas ela também viu com os olhos, ela também desejou com o coração, ela também usou o raciocínio para querer ser igual a Deus. Então, na realidade é um conjunto de coisas. Mas quando você pelo menos controla a língua, mesmo que você vai ter que dar conta para Deus do que seu coração está sentindo e do que sua mente está pensando, você vai dar conta só dessas coisas. Mas quando você usa a língua, você vai dar conta de tudo. Do que sua mente pensou, que seu coração desejou e que o seu falou. Aí a coisa piora. Misericórdia. Misericórdia. Vamos lá. Pois toda espécie de feras e de aves, répteis, de seres marinhos, doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. O gênero humano, ele domina tudo na natureza. Os animais, por mais que sejam grandes, imagina o tamanho de uma baleia. E o ser humano domina a baleia. Okay? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Ok? Então, eu volto a dizer, a língua ela não age sozinha. Ela tem uma cabeça pensante ali, ela tem um coração que sente, mas quando ela fala, a coisa piora. Cuidado com pessoa que te bajula muito, quer muito ser sua amiga. Cuidado. Eu gosto de pessoa que fica na dela. Eu falo muito. Eu reconheço isso. Deus me ajude a não falar tanta besteira. Em nome de Jesus. Mas eu gosto de pessoas mais quietas para me conviver com elas. Vamos lá. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E a fonte está dentro de nós, ok? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E aí já entra para o nosso interior. Porque aqui quando fala de fonte, quando fala de árvores, fonte de jorrar água doce, aí já fala daquilo que vem de dentro do coração. Então a língua é só um órgão que está sendo usado para expressar aquilo que temos dentro de nós. Então temos que tomar cuidado. Ainda que a gente assim, eu tô com vontade de fazer aquilo, mas que Deus dá a mim e a você controle. Senhor, me controla, me segura, me ajuda. É igual eles fazem assim uns memes aí pela internet, quando o crente está sendo provado. Jesus, quando eu percebo que uma pessoa está me provocando, eu procuro ir controlando e falar menos. Eu vou me segurando, até uma hora que aí tem que falar para ver se a pessoa para, né? Mas tem hora que eu falo assim, tipo, a pessoa me manda 20 mensagens, eu mando uma só para ela, pequena ainda, para evitar. Mas tem gente que provoca você, que é só Deus na causa. Vamos lá. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre-se em mansidão de sabedoria, mediante o codigno, no português é codigno, proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração, olha aí, olha o coração chegando aí. Eu não disse que a língua sozinha não funciona, tem que ter cabeça e coração junto? Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então eu vejo um monte de figuras aí, faz lá a serpente com a cobra, a serpente com a cobra, é a mesma coisa. Faz lá uma serpente com a língua para fora. Assim, mas não é só a língua. Eu não vejo as pessoas falar do coração. Mas o mesmo texto que fala da língua, fala do coração. Todo mundo quer falar da língua dos outros, mas não, aliás, se ela já está falando mal da língua dos outros, ela também já está usando a língua dela para falar mal da língua dos outros. E aí está todo mundo no erro. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vanglorias disso, nem mentais contra a verdade. Então aqui já entra o coração. O coração também. Não é só a língua, igual todo mundo vai para a internet. A língua. Aí o coração. A língua fala que a boca tá cheia, não é? Coração. A boca fala que o coração tá cheio. Gente, eu tô invertendo tudo aqui, vocês entenderam? Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. Confusão. Então, completou a maldade. Tá com inveja, tá com sentimento, não tá cuidando, não tá controlando o que o coração sente. Aí pronto, aí juntou todas as coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. A sabedoria do alto é primeiramente pura. Depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Okay? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a sabedoria do alto, ok? Sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento.
Essa é a sabedoria do alto, ok? Então, todo mundo quer ser sábio. Mas vamos ver se é assim. Qual que é a sabedoria que vem de Deus? Sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura. Pura. Depois pacífica, de paz. Indulgente. Indulgente é que acho que não induz. Acho que é isso. Tratável, trata bem, ok? Plena de misericórdia, tem misericórdia dos outros. E de bons frutos. Bons frutos, lembra lá que a fé sem boas obras é morta? Imparcial, ela não fica. E sem fingimento. Tem gente que finge. Tem gente que fica quieta, não fala muito, mas é fingida. Isso aí também você tem que tomar cuidado. É com tudo, gente, não sobra nada. Sem fingimento. Imparcial é tipo, ó, se aquele merece aquele castigo, aquele outro também merece aquele castigo. Veio quando Deus chegou ali no jardim, foi a serpente, a Eva e o Adão. Todo mundo recebeu o seu castigo. Imparcial. Ok? Hoje em dia, ai, por quê? Por quê? Todo mundo quer fazer justiça, todo mundo quer fazer justiça, todo mundo quer fazer justiça. Mas Deus sabe o que está por detrás de tudo aquilo que tem acontecido na face da terra. Deus sabe. Todo mundo quer fazer justiça, quer fazer. Você sabe que por aí, nesse mundo do mal, eles colocam alguém para atacar, para ter um motivo para o outro revidar. Ok? Olha, você vai lá atacar, porque o outro vai revidar, e com isso vai virar uma confusão só. Ok? Tem até uns que gostam de ser atacado para poder soltar os cachorros. Ah, deixa ele me falar uma coisa. Deixa ele falar só desse tantinho para mim que ele vai ouvir. É aquelas pessoas que ela já tá com raiva dentro dela, mas ela tá esperando o outro ter uma reação para ela atacar. Gente. Então é imparciável e é sem fingimento. Fingimento. Tá cheio de gente fingindo por aí. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu amo o povo de Deus. Eu amo o Deus de Israel. Mas nunca leu uma profecia do Deus de Israel. Nem sabe quem é o Deus de Israel. Fingido. Falsidade, hipocrisia. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, Deus fala muito de paz. Paz. Deus é do lado da paz. Mas haverá, a Bíblia já avisou que haverá a falsa paz. É essa paz que está programando agora? Pode ser e pode ter outras mais para frente. Pode ser que essa já é os últimos acordos, mas pode. Porque há 2000 anos, aliás, antes de Cristo vir ao mundo, já tinha acordos de paz e eram quebrados. Fino é coisa de italiano. Fino hoje. Até hoje. Tem acordo de paz sendo feito e quente sendo quebrado. Mas quando vinha aquele que vai fazer um acordo de paz e depois ele vai quebrar, vai proibir os sacrifícios, vai sentar na Terra Santa, no lugar de Deus, no templo de Deus. O templo pode ser um templo mesmo construído? Pode e não pode. Porque só de estar ali em Jerusalém já está no lugar santo. Então, e vai estar lá, e vai querer ser adorado, e vai ter a imagem da besta. Esse aí é o último.
Vem, Jesus, tenha compaixão de nós. Vem, olha, na realidade, Senhor Jesus, a gente nem queria que tivesse nada desses negócios aí, de besta, de falso profeta, de anticristo. Mas a gente não queria que tivesse nada disso, Senhor. Nós não queremos isso. Sinal da besta, então, é a pior coisa. Mas nós sabemos também que os teus planos, o Senhor sabe por que eles têm que acontecer. Nós não entendemos. E também nós sabemos que a tua palavra já promete que quem guarda a minha palavra, eu os livrarei. Ok? Quer receber livramento do Senhor, guarda a palavra dele, ok? Então eu acabei aqui, finalizei o capítulo 3 de Tiago. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Amém, aleluia, glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se inscreva lá nas minhas páginas de Facebook, do YouTube. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe. Gente, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo de Telegram, tenho um monte de grupo no Facebook. Mas eu sou bem sincera, direta, e às vezes as pessoas não gostam do que eu falo. Eu gosto de aprender com gente que é realmente, que tem conhecimento, que é sincero e que realmente procura fazer a obra de Deus com sinceridade. Eu não acredito em tudo que me fala, ok? Não acredito em tudo que me falam, não sou milagrosa, não sou... Irmã, faz uma reza para resolver todos os meus problemas. A reza que eu falo é assim: em nome de Jesus, que tu obedeça a palavra de Deus, porque aí ele vai te dar vitória. Ok? Essa é a reza. Obedeça, que as pessoas elas só querem o milagre, mas elas não querem obedecer. Tem gente que manda uma lista assim. Poxa, eu nem falo que eu oro pelas pessoas. Eu oro assim no modo geral. Mas eu sei que se as pessoas elas não mudar de vida e não obedecer a Deus, não adianta ficar orando. Porque não vai acontecer milagre. Porque elas não estão obedecendo a Deus. Elas não querem saber de fazer a vontade de Deus. E para a vida delas precisam fazer a vontade de Deus. Então eu já falo logo a real. E tem gente que não gosta. Mas se eu não fazer a vontade de Deus, não adianta eu ficar pedindo para os outros orar por mim, ok? Então vamos procurar fazer a vontade de Deus, procurar conhecer o Evangelho de Cristo, as cartas dos apóstolos. Hoje eu não indico mais doutrina de ninguém para vocês. Vai na igreja que você sentir que prega o verdadeiro Evangelho, ok? Mas eu indico a vocês leitura dos Evangelhos, leitura da Carta Apostólica. Não indico livro, não indico igreja nenhuma. Você vai naquela que você sentir que está pregando o Evangelho. E que o pastor é sincero. Ok? E eu vos deixo aqui. Até a próxima. Doutrina é leitura do Evangelho e dos escritos apostólicos. Tem um monte de gente por aí ganhando dinheiro, fazendo doutrinas, sendo que a doutrina já está pronta. Basta você comprar uma Bíblia ou abaixar no celular e ler. Cada dia que passa está mais fácil. Diante de Deus não vai ter desculpa no dia do juízo. Vem conosco, Senhor Jesus. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Às vezes a minha internet parece assim, às vezes minha internet parece estar lenta, às vezes eu vou ver a live e vejo que está umas imagens horríveis, mas é por causa da internet. Ok? Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe com a bênção da saúde, com a bênção da paz, com a bênção da prosperidade. Em nome de Jesus. Amém, Pai, Shalom.